Entrevista a Mário Moreno e ao mestre Samael. Mário Moreno. Neste congresso, pois, se falou e se expressou claramente, que o que se pode fazer nessa linha se deve fazer e eu em tudo que possa ser feito, pois, aí estamos. Estudante. Embora seja 26,50 o dólar? Bom, mas já é outra antropologia do dólar. Estudante. Antropologia do dólar. Risadas. Estudante. Dom Mário Moreno, para Diário do México. Dissese no Congresso que o senhor é uma pessoa que ensina através do riso e através de uma filosofia, que é divertindo as pessoas. Qual é a sua opinião a respeito dessas palavras? Me parece que é um conceito verdadeiro e real. Não somente é real, senão que tem sido minha finalidade. Eu me realizo na tela, sempre levando uma mensagem. Sempre, creio eu, que a finalidade de um ator em sua profissão é cumprir com um dever que tem, e é usar essa tela para lograr sempre algo construtivo. Minhas películas sempre levaram, sempre, uma mensagem, humana mais do que nada, e o seguirei fazendo. Estudante. De que forma participa o senhor, diretamente, dentro da antropologia gnóstica? Bom, pois estamos participando neste congresso, primeiramente, podendo eu saudar a todos os membros e a toda a gente que está envolvida neste maravilhoso congresso que temos tido. Estudante. Dom Mário Moreno, gostaria de lhe fazer uma pergunta. Seu humor, em suas últimas películas, mudou muitíssimo. Considera que se deve a seu maior grau de madurez? Bom, não creio eu. Se deve a que o mundo também mudou e há que caminhar com o mundo. Quero dizer que o humor meu não mudará nunca, mas o humor do mundo sim, e há que adaptar-se ao mundo. Estudante. Dom Mário, deve ter o senhor um grande conhecimento, com relação a que suas últimas películas foram altamente revolucionárias, em desacordo com a crise que padece a humanidade neste momento, e o senhor trata, pois, de pôr com humor estas críticas, que são a nível do planeta Terra, não a nível de nenhum país em particular. A que se deve sua profundidade e seus conhecimentos nesta matéria e por que o faz? Bom, primeiramente, porque creio que em minha linha de trabalho, o que tenho feito sempre é um dever, e o faço também porque estou na realidade do mundo em que vivemos, e embora minha linha no cinema é o humor, e seguirá sendo, tenho que fazer críticas construtivas de tudo que a realidade me ensina. De maneira que por isso verá você essa mudança nas películas últimas, em que faço e critico coisas com certo humor, e como disse o mestre, creio eu, que digo algo sempre fazendo que a gente se ria. Isso é em contestação à sua pergunta, creio eu. Estudante. Senhor, independentemente desta organização de antropologia agnóstica, sente o senhor simpatia por outras sociedades filosóficas similares? Eu sinto simpatia, sinto respeito e sinto carinho por toda organização, por todo grupo, por toda associação que se preocupe pelo ser humano, que se preocupe por seus semelhantes. Eu creio que se houvessem muitas agrupações e muitos congressos desta índole, nós poderíamos pensar que pode haver um mundo melhor para nós e para nossos filhos. Estudante. Dom Mário, o senhor deu à humanidade alegria, que lhe pede em troca? Eu à humanidade não lhe peço mais do que me tem dado, e é afeto e carinho que tenho recebido dela, e penso e gostaria de lhe dar mais ainda, porque oxalá possa eu morrer dando e não pedindo. Estudante. Qual é a sua opinião, concretamente, pela crise que está vivendo o México, com o dólar e com mercado internacional? Uma crítica construtiva como tem feito o senhor sempre. Isso já é outra coisa, companheiro. E o mundo atravessa por situações muito especiais e em qualquer outra ocasião falamos do dólar e seus derivados. Risadas. Estudante. Eu gostaria, senhores jornalistas, de perguntar ao mestre Samael Aunveor qual tem sido a razão pela qual o senhor convidou, como personagem central deste congresso internacional, a Dom Mário Moreno. Mestre. Pois o motivo básico, fundamental, pelo qual convidamos a este insigne apóstolo da humanidade, tem sido precisamente o da afinidade espiritual, psicológica. Dom Mário, na realidade da verdade,
tem trabalhado em forma intensiva por todos os seres humanos, sem diferença de raças, sexo, casta ou cor, tem ensinado didaticamente. Se vocês põem cuidado no aspecto psicológico de suas obras, poderão evidenciar, por si mesmos, esse humanismo tão profundo que possui essa capacidade de penetração nos distintos refolhos da mente humana. Tudo isto faz que nós nos regozijemos com sua presença. Estudante. Considera o senhor que a participação de Dom Mário seria uma aproximação da associação gnóstica ao povo, digamos? O senhor disse que seu labor tem sido bastante didática, ou seja, de que forma se provocaria esse acercamento? Mestre. Não há nada mais poderoso que a força do amor. Se um compreende as obras deste insigne apóstolo, se medita por ele nelas, inquestionavelmente sente, em seu interior, isso que se chama amor, e só o amor pode nos acercar uns aos outros. Estudante. Mestre, a associação, que o senhor tão dignamente preside, realizou algumas investigações antropológicas, não reveladas até o momento, no México e no mundo? Mestre. Certamente em nome da verdade, diremos, que nossa associação penetrou no sentido íntimo de muitos códices, pirâmides, peças arqueológicas e pré-história em geral, aprofundamos, diríamos, no incógnito, nisso que a gente desconhece, nisso que se esconde, diríamos, no coração dos povos antigos. Estudante. Se disse que há um vértice ou um triângulo que tem muita significação esotérica. Um vértice está no Egito, um no México e um no Peru. Estudaram vocês algo acerca disso? Mestre. Certamente, hei de lhes dizer a vocês que o Triângulo das Bahamas e esses outros dois mais citados na realidade da verdade, contém incógnitas que a ciência atual desconhece. Não negamos nós a quarta vertical, tampouco a negou o sábio Einstein, e matematicamente a demonstrou na teoria da relatividade. Inquestionavelmente, existem espécies de vórtices que, tendo seu fundamento no mundo tridimensional de Euclides, nos levam sempre a essa quarta coordenada. Estudante. Venerável mestre, tem o senhor em suas mãos uma das revistas mais revolucionárias que podemos observar neste congresso, que se chama Gnosis, Rebeldia Psicológica, Sexologia Transcendental e Filosofia, e vemos na página principal um dos aspectos mais tradicionais da República Mexicana, como é o calendário azteca. Que poderia dizer a imprensa local com relação a isto? Mestre. Interessantíssima resulta esta figura do calendário azteca, nesta maravilhosa revista. Obviamente, ali existe muitíssima tradição. Estes quadrantes, por exemplo, são de importância extraordinária. 1. Dizem as tradições antigas que os filhos do primeiro sol foram devorados pelos tigres. Não há de entender se isso em forma meramente literal, só quer afirmar-se, em forma enfática, que foram gentes absorvidas pela sabedoria. 2. Assegura também em forma enfática o calendário azteca, através de sua simbologia, que os filhos do segundo sol foram arrasados por fortes furacões, se refere à segunda raça. Se a primeira foi devorada pelos tigres, que é a sabedoria, a segunda, inquestionavelmente, foi arrasada por fortes furacões. 3. Afirma também o calendário azteca que os filhos do terceiro sol pereceram por sol de chuva de fogo e grandes terremotos. Se refere isto, em forma concreta, ao continente lemúrico. Tal continente existiu há muitos milhões de anos no Oceano Pacífico, restos desse continente temos nós na Oceania, Austrália e ilhas adjacentes. Inquestionavelmente, os filhos do terceiro sol pereceram, realmente, como diz da tradição, através do calendário, por sol de chuva de fogo e grandes terremotos, isto é por muitos vulcões em erupção. 4. Quanto aos filhos de quarto sol, representados pelo quarto quadrante de nosso calendário azteca, bem sabemos nós que foram arrasados pelas águas, que pereceram afogados. Dizem as tradições aztecas que os filhos do quarto sol se converteram em peixes. É uma alusão, pois, ao grande dilúvio universal, não há dúvida de que houve uma revolução dos eixos da Terra, que foi espantosa em grande maneira, e que os filhos do quarto sol, os Atlantes com sua poderosa civilização, foram alagados pelas águas. Os polos se converteram em Equador, o Equador se converteu em polos. 5. Quanto aos filhos do quinto sol,
obviamente que pereceremos pelo fogo e os terremotos, assim o disseram os astecas. O calendário, em geral, é uma pedra maravilhosa fundamentada no número 13, é uma pedra cósmica. Estudar esta obra não é questão à ligeira. Estudar esta obra implica muitos anos de esforços e, antes de tudo, ser um grande matemático. Estudante. Para quando prediz o calendário asteca o fim do mundo, mestre? Mestre. O calendário asteca nos diz, concretamente, que os filhos do quinto sol perecerão pelo fogo e os terremotos, todos nós, os habitantes da terra, os dários, como se nos disse, pereceremos pelo fogo e os terremotos. Assim está escrito pelos nárratos, espero que vocês reflitam sobre isso. Estudante. Senhor, eu gostaria de saber um pouco como nasceu estes estudos, ou esta sociedade de antropologia agnóstica, e como chegou o senhor a ser seu mestre, ou seu presidente. Mestre. Assim é. Certamente que a inquietude pôde muito. Nos preocupamos alguns pelo estudo das peças arqueológicas, investigamos profundamente muitos códices, analisamos a sabedoria das antigas civilizações, fizemos estudos comparativos entre México, Egito, Índia, Tíbete, os gregos, etc., etc. E pouco a pouco, graças ao conhecimento, diríamos, da sabedoria antiga, pudemos ir decifrando códices e velhos manuscritos. A inquietude que tive, pois, foi suficiente como para que alguns amigos nos associássemos a estudar. Bem pronto fizemos uma organização, tiramos nossa personalidade jurídica e nos dedicamos de cheio à investigação. Estes conhecimentos os temos compartilhado, desde o México com todos os irmãos da América Central, América do Sul, etc., etc., etc. A todas as partes chegam nossos ensinamentos. Desde o México estamos dirigindo esta corrente, todos nós somos mexicanos. Estudante. Têm vocês contato com as escolas orientalistas tradicionais que existem no mundo? Servirão-lhes esses estudos destas escolas, para esta filosofia? Mestre. Temos investigado nas fontes da China, nas obras sânscritas da Índia, nos velhos manuscritos tibetanos, etc., 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 e chegamos à conclusão de que a sabedoria universal é sempre a mesma, só mudam seus distintos aspectos de acordo com os povos, nações e línguas. Estudante. Senhor, qual considera o senhor que é o maior aporte da civilização asteca ao mundo? Mestre. Pois, eu creio que o aporte, diríamos, maior da civilização asteca ou nárrato à humanidade, é a sabedoria da serpente. Pois bem sabemos nós que a cultura de nossos antepassados de Anarrak foi eminentemente serpentina. Desafortunadamente, a sabedoria da serpente não é muito conhecida pelas gentes desta época, mas nós a estamos divulgando, a extraímos de entre os códices antigos. Estudante. A que atribui o senhor que esta corrente tenha florescido com maior força aqui na América? Mestre. Claro está que na América existe mais inquietude espiritual, que na Europa, por exemplo. Aqui existem certos anelos incógnitos. Creio, precisamente, que devido, pois, à nossa origem, diríamos, mexicana, ou incaica, etc., pois, ainda levamos em nossas veias esse intimismo, diríamos, da filosofia arcaica, sentimos ânsias de saber algo, nos preocupamos mais pelas coisas do espírito que pela questão, meramente, física ou material. Estudante. Por outro lado, qual seria o método que o senhor considera necessário seguir, para a mudança essa que vocês esperam do homem-máquina ao homem integral, digamos? Mestre. Bom, temos toda uma filosofia, temos ciência, temos mística e também temos arte, que pode encaminhar as mentes humanas, pois, para a transformação radical. O importante seria estudar, pois, toda a nossa sabedoria, a fim de que a humanidade se beneficiasse. Estudante. Que pode nos dizer o senhor do saque de várias peças arqueológicas que marcam a antropologia do que é o sistema nárrato de nossa grande terra? Mestre. Bom, indubitavelmente que em princípio, muitas gentes vindas, pois, de alguns outros países, não tiveram inconveniente algum em fazer tais saques. Afortunadamente já, nosso governo mexicano pôs remédio a estas questões,
temos também recuperado algumas peças maravilhosas em territórios estrangeiros. Estudante. Creio que haviam dito que, mais bem não se disse, senão que é um certo, que a ciência Nahuatl era mais avançada inclusive que os gregos e que os do Peru, mais que os maias. De que forma pode nos adiantar algo sobre aquelas profecias que faziam os Nahuatl sobre o futuro do mundo? Mestre. É claro que a ciência dos Nahuatl, desde o ponto de vista, diríamos, psicológico, reveste formas extraordinárias que bem podem ser comparadas com a cultura grega e com as formas sapientes do Egito, Índia e Pérsia. De modo algum pretendemos nós que nossa cultura seja inferior a outros povos, nações e línguas, tampouco estamos nós vangloriando-nos, no sentido de crer que somos a última palavra. Estudante. Senhor, que pensa o movimento gnóstico dos grandes profetas da humanidade, Maomé, Confúcio, etc. Mestre. Sempre pensamos que existe uma religiosidade, diríamos, de tipo cósmico, a qual assume distintas formas ou figuras de acordo com os tempos e os lugares. Em nome da verdade, sempre, pensamos também de que as religiões antigas continham dentro de seus versículos sagrados, sapiência, que atualmente as gentes desconhecem. Estamos absolutamente seguros de que entre os versículos do Corão, ou do Bhagavad Gita, ou do Shilombalom de Shumael, ou do Livro dos Mortos egípcio, etc., se escondem sempre as mesmas verdades cósmicas da religião universal, ou cósmica, em geral. Estudante. Sobre os sábios de Sião? Mestre. Não quero me meter em questões relacionadas com os sábios de Sião nem nada pelo estilo. Mas sim penso que todos os povos têm tradições cheias de sabedoria, ciência, mística e arte. Estudante. Uma só pergunta. O senhor mencionou a um momento ou dava a conhecer quando lhe fizeram uma pergunta de em que tempo se podia terminar o planeta, ou seja o do final do planeta Terra. Na língua Nahuatl se predizia em que ano luz, ou que ano coelho, ou em que ano se via o final do planeta Terra. Mestre. Todas as religiões antigas nos falam de grandes catástrofes que hão de acontecer. Não há dúvida de que também no passado houveram tremendos cataclismos geológicos, isto não o ignora tampouco a ciência. Pensamos que em um futuro pode haver uma série de catástrofes tremendas, que originarão transformações geológicas de base e fundo, diríamos, em toda a estrutura geológica de nosso mundo. Não nos propusemos fixar datas, porque considero que isto corresponderia a matemáticas transfinitas, que estão mais além de nossa capacidade intelectual. Estudante. Sendo na língua Nahuatl, no ano 2001. Mestre. Bom, não somente na língua Nahuatl 2001, senão também no Egito dos faraós. Se nós investigamos cuidadosamente a Grande Pirâmide, vemos que esta cala, precisamente, no ano 2001. Isto tem feito crer a muitos antropólogos, que é possível que antes do ano 2001 chegue a catástrofe final. No entanto, não estamos nós pensando ao estilo medieval em uma espécie de fim de mundo, cremos, seriamente, que do que se trata é de transformações geológicas. Indubitavelmente, as transformações geológicas estão demonstradas, a geologia tem feito profundas investigações neste terreno. Estudante. Senhor, por minha parte, uma última pergunta, ante a atual crise de valores humanos, sobretudo, que recomenda o movimento gnóstico à humanidade. Mestre. Ante a atual crise de valores humanos, nossa Associação Gnóstica de Estudos Antropológicos e Culturais recomenda a dissolução do ego animal. É necessário autoexplorar-nos psicologicamente para autoconhecer-nos. Só dissolvendo o ego se faz possível a convivência fraternal da humanidade. Estudante. Então, implica isso uma vida comunitária? Mestre. A vida comunitária seria impossível se nós não dissolvêssemos o ego. Necessitamos autoexplorar-nos para autoconhecer-nos. Só autoconhecendo-nos a fundo, profundamente em todos os territórios da mente, poderíamos eliminar nossos defeitos psicológicos. Estes em si mesmos constituem o ego, enquanto continuarmos nós com nossos defeitos psicológicos, isto é, enquanto continue o eu experimental da psicologia, dentro de nós existindo, a convivência pacífica será algo mais que impossível. Estudante. Senhor,
O movimento gnóstico toma como teoria própria aquela de uma humanidade sem fronteiras? Mestre, toda teoria é cinza, e só é verde a árvore de douradas frutas, que é a vida. Assim o disse Goethe, o grande filósofo e dramaturgo. Obviamente, podemos traçar lindos planos com respeito a um mundo sem fronteiras, a um Éden terreal, mas se continuamos como estamos, se não eliminamos, precisamente, de nossa natureza, os fatores psicológicos que produzem guerras no mundo, os fatores psicológicos que produzem discórdia, os fatores psicológicos que produzem ódio, etc., o mundo irá de mal a pior. Estudante. Muitas graças, senhor. Mestre. De nada. Estudante. Ouça, tenho uma dúvida pessoal. O movimento gnóstico crê na vida do além? Mestre. O movimento gnóstico conceitua que a existência é toda integral, única. Pensa o movimento gnóstico que não há tal além, que tudo está dentro de nós mesmos, aqui e agora. Se nós chegamos a conhecer-nos a si mesmos, isto é, a conhecer nossos próprios mundos interiores, nossa própria vida interior psicológica, conheceremos a vida interior psicológica de todo o planeta Terra e de todo o universo em geral. Estudante. Então, que opina o movimento gnóstico da alma? Mestre. O movimento gnóstico jamais negou os princípios anímicos, étnicos ou espirituais da gente, só afirma em forma enfática que, dentro de nós mesmos está tudo, que devemos autoexplorar-nos para autoconhecer-nos. O dia que nós tenhamos dissolvido o ego conheceremos ao universo e aos deuses, o dia que nós tenhamos dissolvido o ego animal, falando no sentido mais completo da palavra, viremos a experimentar, por si mesmos em forma direta, isso que se chama alma, isso que é o ser. Estudante. Mestre, uma pergunta. Depois destas duas últimas explorações da ciência norte-americana a Marte, no mundo não científico tem havido uma espécie de desconcertado quanto à pluralidade dos mundos habitados, em relação com o nosso sistema solar, que poderia nos dizer? Mestre. Se habitantes de outros mundos lançassem uma sonda para explorar nosso mundo Terra, e esta caísse no centro do deserto do Saara, poderiam eles, se fossem assim tão torpes como nós, afirmar, em forma enfática, que no planeta Terra não existe vida, nem possibilidade de vida. Traçando uma paralela, poderemos dizer que isto tem sucedido com as naves enviadas a Marte pelos norte-americanos, simplesmente caíram em lugares desérticos, no deserto, e aí, pois, não há vida orgânica. Estudante. Uma pergunta fora disto, mas, considera o senhor que a arte e a ciência, neste momento, estão bastante desintegradas, digamos que estão em polos muito opostos com respeito, por exemplo, às culturas passadas nas quais sim se dava essa integração. Por exemplo, citando o calendário asteca, que é a parte de ser artístico, ou seja, considero que há uma obra de integração ali, científico-artístico, ou não sei. Mestre. Entendo o sentido dessa pergunta. A ciência, certamente nós. Estudante. E a consequência imediata disso? Mestre. Sim, certamente a ciência, a arte, a filosofia e a religião, por estes tempos se encontram divorciadas e isso é lamentável. Em tempos antigos o arte era profundamente religioso, extraordinariamente científico e filosófico. Hoje, esses quatro aspectos da psique humana estão desligados uns dos outros, e como sequência ou corolário produziram certa involução. Eu diferencio, precisamente, entre o arte subjetivo e o arte objetivo. O arte objetivo reúne as características de ciência, filosofia, religião. O arte subjetivo está desligado dos aspectos filosóficos, místicos e artísticos. Estudante. Senhor Presidente, os cientistas da NASA chegarão em algum tempo a poder constatar e comprovar a vida, isto é, que uma nave não cai em sítio desértico, senão que possa fazer visíveis seus personagens, seus habitantes? Mestre. É possível que os cientistas tentem controlar as naves, em tal forma, que possam cair em lugares habitados, não? Agora, o que falta saber é se os habitantes de outros mundos vão permitir que os habitantes da Terra desçam, precisamente, em seus lugares onde eles existem, isto é, em seus mundos. Estudante.
Qual é o elemento que os faz a vocês afirmar uma existência cósmica? Por que afirmam vocês? Há uma interrupção por pessoas que chegam. Insistem em que seja a última pergunta, e o mestre interrompe para comentar o que segue. Mestre, é a última pergunta. Vamos contestar a última pergunta. Estudante, eu lhe dizia ao senhor, por que afirmam uma existência cósmica? Mestre, correto. Simplesmente por lei de analogias filosóficas, não é possível que a Terra, um simples grão de areia no espaço, seja o único planeta que possa estar habitado, no meio do inalterável infinito. Isso seria ilógico e absurdo.